Eu disse aos irmãos que hoje eu queria falar sobre a outra acepção da palavra graça. E eu vou falar. Você vai abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12. Nesse texto aqui, nós vamos ver a palavra graça, mas vamos ver de uma maneira diferente. Há uma acepção diferente. Capítulo 12, verso 7. Capítulo 12, verso 7. Paulo diz assim: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Presta atenção. O apóstolo Paulo estava passando por uma aflição. Esse espinho na carne não é literal. Esse espinho na carne era uma aflição, era algo que estava trazendo angústia, algo que estava trazendo dor, algo que estava trazendo tristeza, algo que estava tirando a paz dele, algo que estava incomodando ele dia e noite. E isso era tão forte que a Bíblia diz que ele pediu quantas vezes a Deus? Quantas vezes, irmãos? 3 vezes. Eu imagino Paulo chegando diante de Deus, chorando diante de Deus: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso que eu estou passando. Eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais essa paz. Isso está tirando a minha paz, está tirando o meu sono, está me dando angústia. Tira isso da minha vida. Eu não suporto mais isso. E aí de novo o apóstolo Paulo chega para Deus e diz: Senhor, eu não estou aguentando mais esse espinho. Tira isso da minha vida. Eu não sei como tirar, eu não tenho como tirar. Não há nada que eu possa fazer que tire isso da minha vida. Tira isso da minha vida. E Deus nada. E novamente Paulo chega para Deus e diz: Senhor, eu não aguento, Senhor. Ouve, ó Deus, a minha oração. Escuta, ó Deus, o meu clamor. Eu imagino que Paulo clamou, eu imagino que Paulo chorou diante de Deus. Não aconteceu nada. E aí Deus tem uma resposta para Paulo. Versículo 9. Deus tem uma resposta para Paulo. Então a minha graça te basta. A ideia aqui, irmãos, não é tanto de favor imerecido, mas a ideia aqui é que graça traz a ideia aqui de capacitação divina. A ideia de que graça aqui é a força, a graça é o poder de Deus, a graça aqui é a energia que Deus nos concede para que nós possamos não apenas suportar. Presta atenção. Deus não quer que você apenas suporte o espinho. Deus não quer que você apenas suporte a aflição. Deus quer que você supere a aflição. É diferente. Não apenas suportar, mas superar. E há algo importante que eu queria colocar aqui para os irmãos. Volta aí um versículo antes ainda. Presta atenção. Esse espinho é mensageiro de quem? Olha aí no texto. Esse espinho é mensageiro de quem? Satanás. É interessante. Sabe o que? Paulo, olha a visão que Paulo tem. O espinho vem de Satanás. O espinho é mensageiro do diabo. Ele não repreende a Satanás, porque na mente de Paulo, o entendimento de Paulo é que quem está no controle não é Satanás. Quem está no controle é quem? É Deus. Guarda o que eu vou lhe dizer. Toda a aflição, toda a tribulação que vem para a sua vida, antes de chegar a você, precisa passar primeiro por Deus. Se você tem uma aliança com Deus, se você um dia abriu o seu coração para servir a esse Deus, se você colocou a sua vida nas mãos dele, então deixa eu lhe dizer,
Não há nada que o diabo faça e que possa lhe atingir, que não tenha passado pelo filtro amoroso, poderoso, gracioso do Senhor Deus. Nada. Ele sabia, está lá dizendo que era o mensageiro de Satanás. É a mesma história de Jó. Lembra de Jó? Vem uma doença na vida de Jó, trazida pelo diabo, mas permitida por Deus. Todos os bens de Jó foram destruídos pelo poder de Satanás, mas permitido as coisas não acontecem na sua vida. Quando você serve a Deus, as coisas não acontecem na sua vida sem que passe pelo filtro. Só passa na sua vida, só chega na sua vida aquilo que por misericórdia e graça Deus quer que chegue na sua vida. Guarda isso, guarda isso. Mas há uma outra verdade que eu queria colocar aqui. Olha aqui, olha. Se Deus tivesse atendido a oração de Paulo, Deus teria transformado Paulo no homem mais orgulhoso daquele lugar. Porque se você olhar direitinho, está dizendo assim: e para que não me ensoberbecesse. Ensoberbecer é estar cheio de orgulho. Ensoberbecer é estar cheio de soberba. Por que é que ele está dizendo isso? Porque lá no comecinho do capítulo, nós vamos ver que Paulo foi levado ao terceiro céu. Nós vamos ver que Paulo teve uma experiência com Jesus como nenhum homem tinha tido. A Bíblia diz que eram coisas tão inefáveis, eram coisas tão lindas, que não foi dado a ele a autoridade, a autorização para dizer a ninguém. E ele diz assim: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu fui levado até o terceiro céu. E para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não começasse a abrir a boca e dizer assim: olha, eu vi Jesus, olha, eu vi isso, olha, eu sou maior do que vocês. A Bíblia diz que foi colocado sobre ele um espinho na carne, para esbofetear ele. Olha o finalzinho: a fim, vamos dizer junto comigo, a fim de que não me exalte. Irmãos, Deus sabe o motivo de não responder a muitas das nossas orações. Talvez você esteja aqui nessa noite, talvez você tenha pedido a Deus não só 3 vezes, mas anos: Senhor, tira esse espinho. Senhor, eu não aguento. Senhor, eu não tenho paz. Senhor, eu não tenho alegria. Senhor, a tristeza que consome a minha vida, eu sou cheio de angústia, tira isso da minha vida, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu vivo sobre esse peso, isso está me acabando, eu estou entrando em depressão, eu estou tomando remédio para dormir, eu estou acabado, eu não sei mais o que fazer. Tira esse espinho da minha vida. E 5 anos, 10 anos, 20 anos reclamando, e Deus não responde. Cadê Deus? Porque Deus não me ouve? Porque Deus não me responde? Porque Deus não ouve o meu clamor? Essa semana nós tivemos na célula, e dizer aos irmãos que as células voltaram. Eu estou com a célula dos homens, homem do rei, lá na casa do irmão Everton. Esse irmão que roubaram a moto dele. Olha como é interessante, porque ele já tinha perdido emprego. Quando ele voltou da Covid, demitiram ele, e agora roubaram a moto. E um dos irmãos que estavam lá conosco, a gente falando sobre matar gigantes, e esse irmão dizia assim, que conversando com uma pessoa que já tinha sido da igreja, e essa pessoa disse assim: sabe por que eu saí da igreja? Porque quando eu não era crente, eu não tinha tanto problema assim não, mas depois que eu fiquei crente, era tanto problema que está aparecendo na minha vida. Às vezes não tem gente assim, né? Às vezes não tem pessoas que dizem assim: puxa, depois que eu entrei na igreja, parece que eu pensei que ia melhorar, o negócio piorou, é tanto problema, é tanta situação que eu passo. E nós conversando naquela reunião que passou, foi até 9h30 da noite a gente conversando, eu disse a ele: sabe por quê? Porque as pessoas têm a visão errada de que vão entrar na igreja para receberem alguma coisa, de que vão entrar na igreja para serem ricos, que vão entrar na igreja para curarem uma doença, de que vão entrar na igreja para terem uma casa, que vão entrar na igreja para mudar de carro. Está errado, está errado. A Bíblia diz que quando Jesus multiplicou o pão para 5.000 pessoas, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, depois de um tempo aquela multidão começou a seguir Jesus, e Jesus olhou para eles e disse um dia assim: vocês estão me seguindo pelo pão que comeram.
Vocês comeram pão, comeram peixe, estão me seguindo pelo pão que comeram, mas vocês têm que buscar o pão que desceu do céu. E a Bíblia diz que um homem começou a olhar para o outro e começaram a dizer assim: duro é esse discurso, quem é que pode suportar? Sabe o que ele estava dizendo? A gente não está aguentando essa palavra. A gente pensava que seguir Jesus só ia ser pão e só ia ser uma vida sossegada. A gente estava com fome, come pão, ele multiplicava pão. Estava com necessidade, Senhor, manda, e o Senhor mandava. Senhor, eu preciso disso, e o Senhor fazia. Senhor, eu preciso daquilo, e o Senhor fazia. Mas essa história de pão que desceu do céu, e a Bíblia diz que todos eles deixaram Jesus, só ficou os 12. E Jesus olhou para aqueles 12 e disse assim: vocês também querem ir embora? Às vezes as pessoas estão na igreja pelos motivos errados. Você está aqui hoje, você tem o que você tem hoje, já é muito mais do que você merece, do que eu mereço, muito mais. Existem pessoas que vêm para a igreja por aquilo que podem receber, quando não recebem, aí vão embora. E eu dizia justamente a ele na célula: tem pessoas que fazem isso. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão, nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa a você. Muitas vezes Deus não vai responder a sua oração do jeito que você pediu. Como é que Paulo pediu? Senhor, tira esse espinho. Deus respondeu do jeito que ele queria? Não. Deus disse: a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. Irmãos, a graça de Deus é o tônico para a alma aflita, é o remédio para o corpo frágil. A graça de Deus é a força que coloca o homem caído de pé, é a provisão de Deus para o que precisamos, quando precisamos. E vai haver momentos na sua vida que Deus não vai responder a sua oração do jeito que você quer e tirar aquele problema, mas Deus vai dizer a você: a minha graça, o meu poder te basta. A minha graça vai fazer diferença na sua vida. Você entende isso? Um dos hinos que nós cantamos na igreja é de uma mulher chamada Fanny Crosby. Fanny Crosby compôs um hino chamado, o hino que diz assim: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto a graça da luz. Muita gente não sabe que aquela mulher era uma mulher cega, que passou por tragédias grandes na vida, e que teria tudo para não compor um hino desse, teria tudo para não preparar essa letra, mas ela descobriu que Deus não ia devolver a ela a visão, que os problemas que ela passou não iam ser tirados, mas ela descobriu, sabe o que? Que ela poderia contar com a graça de Deus na sua vida, e essa graça não apenas ia ajudá-la a suportar, mas ia fazer com que ela superasse. Aleluia, isso. E ela, se você procurar no seu cantor cristão, lá no finalzinho ou no começo, em alguns é no começo, alguns é no final, tem lá, lista de autores, você vai ver Fanny Crosby, são vários hinos. Se você botar lá no Google Fanny Crosby, a Wikipédia tem uma relação da vida dela. Você sabe o que é isso? Dietrich Bonhoeffer foi um homem que foi preso na época do nazismo. Hitler prendeu ele porque ele estava se opondo àquilo que Hitler estava fazendo, apesar de que outros pastores estavam seguindo Hitler. A história diz que no dia 9 de abril de 1945 ele foi enforcado. 9 de abril de 45. Muitas vezes Deus não vai tirar você da morte, da doença. Eu era novo convertido, irmãos. Eu tinha uns 18, 19 anos de idade. Eu fui visitar uma irmãzinha que morava na Rua da Independência, ali em Carpina, no oitão da igreja da prefeitura. Tem uma ruinha ali estreita, Rua da Independência. Aquela irmãzinha morava
numa casa da igreja. Aquela irmãzinha não enxergava, aquela irmãzinha não andava, ela tinha as mãos dela eram todas tortas, os dedos dela eram todos tortos, ela não conseguia pegar um copo com água, porque a mão era toda torta. Se fosse para urinar, ela precisava que alguém ajudasse. Para comer, alguém tinha que colocar a comida na sua boca. Irmãos, eu ia lá para levar conforto para aquela irmã, eu ia lá para fortalecer o coração dela, mas os irmãos acreditam que eu voltava de lá mais fortalecido do que quando eu entrei? Porque quando eu chegava lá, ela ainda falava pouco, e eu perguntava à minha irmã, como a irmã está? Ela disse, eu estou bem, graças a Deus, eu sou feliz porque eu tenho Jesus, aleluia. A felicidade dela não dependia dela andar, dela segurar alguma coisa, dela se mover, dela enxergar. A felicidade dela dependia da graça de Deus em Jesus na sua vida. Amados, Deus te trouxe essa noite aqui para que você entenda as duas verdades da palavra de Deus. A primeira, Deus tem uma graça, Deus quer derramar sobre você. Se você ainda não experimentou da graça, você que está me ouvindo em casa, nesse vídeo, que você ainda não experimentou a graça que perdoa, a graça que limpa, a graça que liberta, essa graça está disponível a você, porque eu quero lhe dizer que essa graça é condicional. Deus não vai derramar graça na sua vida se você não quer ela. Deus não vai derramar graça na sua vida se você dá as costas para esse Deus. Você não vai receber um presente de Deus se você estiver com a mão fechada, se você resistir a isso. É condicional. Da mesma forma, você que está aqui na igreja, você pode, deixa eu dizer, presta atenção, se você está passando por uma aflição, por uma tribulação, por uma angústia, existem dois caminhos para você. O primeiro caminho é você receber a graça de Deus, é deixar que a sua alma se abra, o seu espírito se abra para receber a graça que fortalece, a graça que te é suficiente, a graça que anima, a graça que te coloca de pé, a graça que faz você andar por cima das águas. Mas você pode rejeitar essa graça, e o outro caminho é você virar uma mulher ou um homem amargurado, triste, sem esperança, se arrastando. Existem pessoas na igreja convertidas, batizadas, que se arrastam sobre o peso de um espinho, e Deus não quer isso para você, porque Ele já providenciou a graça, a capacitação, o poder, a energia dEle, para fazer com que você possa viver. Se você olhar comigo, o próximo verso, pode passar o 8, por favor, o 8 e o 9, olha o que é que ele está dizendo: a minha graça te basta, porque um poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz assim, de boa vontade pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ah, pastor, eu estou com esse espinho há tanto tempo, isso tira o meu sono, eu tenho clamado, eu tenho jejuado, eu tenho feito campanha de oração, eu venho para o culto matutino pedindo a Deus, como um voto, pedindo a Deus, faço um voto, Senhor, tira isso de mim, eu não aguento mais, Senhor. Eu fiz um voto, eu disse que ia dar, ia fazer, ia me envolver, e Deus disse, a minha graça te basta. E você está tão cego, você está tão moco, você está tão surdo, que você não escuta, talvez pela dor, pela tristeza da sua alma, você não escute que Deus está dizendo a você, eu não vou te dar o que você pediu, porque o que você pediu, se eu lhe der, vai prejudicar você, mas eu vou lhe dar a minha graça, para que você aprenda a suportar, a superar e viver com graça nesse mundo. Irmãos, esse mundo, sabe como a Bíblia diz que esse mundo é? O contrário de graça, sabe o que é?
Você sabe o que é o contrário de graça? Sabe, FIFA? O contrário de graça, desgraça. Esse prefixo aí 10 é o contrário de graça. Nós vivemos no mundo sem a graça de Deus. Nós vivemos no mundo em que as pessoas tiram a vida porque não conseguem mais suportar o peso dela. Nós vivemos no mundo em que as pessoas entram em depressão porque não podem suportar o peso do espinho. Nós vivemos no mundo em que as pessoas vivem aí atribuladas, tristes, com a vida cinza, porque não podem suportar. Quando tudo que precisam é se abrir para receber a graça, a capacitação, o poder de Deus, que nos renova, que nos fortalece. Mais tarde Paulo vai dizer assim: tudo posso, aleluia, naquele que me fortalece. Essa semana na célula eu conversava com o pessoal e eu dizia isso: olha, nós precisamos mudar as nossas palavras. Nós precisamos mudar as nossas palavras. Na nossa célula nós temos uma cadeira do milagre. Eu creio que nas outras células, pelo menos eu orientei, né? Deve ter. Se não tiver, começa a mudar. Mas na nossa célula tem a cadeira do milagre. Quando está acabando a reunião, eu pergunto: alguém que precisa de milagre? E aquela pessoa senta no meio. E a gente fica em pé, impõe as mãos sobre ela e ora para Deus fazer o milagre naquela vida. E eu estava justamente dizendo isso. Se você está orando, se você crê, se você tem um Deus, então quando alguém levantar do gigante na sua vida para lhe destruir, e quando alguém perguntar a você: como é que está? Como é que você está? Para disso. Você vai se levantar e dizer assim: olha, eu não estou muito bem, mas pela força que Deus quer em mim, eu já tenho a vitória. Pela graça de Deus. Apesar de que tem muita gente que a gente pergunta assim: como é que você está? Diz assim: pela graça. Parece que essa palavra graça é tão... Quer dizer assim, eu tô pela graça, o negócio tá difícil, eu tô arriando, eu tô com ela na peinha. Tá errado. Tá errado. Graça é poder. Graça é tônico de Deus. Graça é remédio de Deus. Graça é vitamina de Deus na minha vida. Na verdade, sabe o que é graça? É o próprio Deus que levanta você, que lhe fortalece, que faz você andar sobre as águas, que faz você sair vitorioso. É isso que Davi vai dizer. Davi, um menininho desse tamanho, vai lutar contra um gigante de quase 3 metros de altura. E aquele gigante olha para Davi, procura intimidar e diz para Davi assim: eu sou um cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau, porque Davi estava com o cajado do pastor. E Davi olha para aquele gigante e diz assim: eu venho contra ti no nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado, e hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça, e hoje mesmo os cadáveres do arraial dos filisteus vão estar por aí, e as bestas feras do campo vão comer, e as aves dos céus vão fazer uma refeição aqui. Aleluia. Um menino desse tamanho, porque ele estava energizado, cheio do poder de quem? Do poder de Deus. Ele sabia que não era dele, ele sabia que era Deus. Você vai sair daqui nessa noite, e você vai sair daqui diferente, só se você não quiser. Eu disse que a graça é condicional. Paulo disse que a gente pode anular a graça, e Paulo disse que a gente pode receber a graça de Deus em vão. Você vai sair daqui dizendo: eu estou passando por lutas, eu estou com espinho na carne, mas eu tenho um Deus que é comigo. Eu estou passando por luta, mas eu não vou me render à amargura, eu não vou me render à tristeza, eu não preciso me render a isso, porque eu tenho um Deus que controla a minha vida, um Deus que é soberano, e no tempo dele ele vai agir, e se ele não agir, não tem problema não, ele é Deus, eu sirvo a ele. Aleluia. Essa noite é a noite para isso. Baixa a tua cabeça, nós já estamos no fim. Baixa a tua cabeça. Qual é a graça que você precisa nessa noite? A graça que traz salvação, a graça que traz perdão, qual é a graça que você precisa nessa noite?